Era uma noite de sexta-feira e minha família estava fora da cidade. Eles estavam visitando o irmão da minha mãe. Eu não era um grande fã dessas reuniões familiares. Pra ser sincero, eles eram bem chatos. Então, eu dei uma desculpa de merda e acabei ficando em casa. Pareceu uma boa oportunidade para chamar meus amigos. Mandei uma mensagem em nosso grupo no WhatsApp e depois de 1 hora havia 3 caras com muita comida e cerveja na minha porta. Horas se passaram com videogames, filmes, comendo, bebendo e conversando sobre coisas mais aleatórias. À tarde, logo se tornou noite e eventualmente a gente começou a ficar um pouco entediado com aquilo tudo. Sentamos em um semicírculo e esperamos por uma faísca. Minutos se passaram silenciosamente enquanto todos pensavam no que deveríamos fazer. E então, o monstro do terror, James, teve uma ideia. Vamos contar histórias assustadoras? Vamos aproveitar que tá de noite, acho que é uma ideia legal. Trocamos olhares incentivando-os um ao outro a ter uma ideia melhor. Não gostávamos de coisas assustadoras, mas, depois de um longo momento, eu deixei escapar um suspiro alto. Tudo bem, vamos lá. Parece que ninguém aqui tem alguma ideia melhor. Eu disse olhando para todos. Desligamos todas as luzes e nos revezamos. Eu fui o primeiro. Contei uma lenda urbana que eu vi em um podcast. Em primeiro lugar, eu não era um cara bom em contar histórias assustadoras, mas as minhas pobres habilidades para contar elas tornaram ela cada vez pior. Depois de mim, veio Michael, e depois, David. Suas histórias eram tão comuns que, para ser sincero, eu nem me lembro nada sobre elas. Agora, foi a vez de James. A sua história foi a única que ficou na minha cabeça, pois eu achei ela muito assustadora. Talvez a história mais assustadora que eu já ouvi. Era uma lenda japonesa sobre uma mulher de 2,5 metros de altura. Eu fiquei tão impressionado que eu ainda poderia contar a história palavra por palavra. Mas não se trata disso, o que eu vou contar pra vocês, então meio que seria inútil. Ok, isso foi o suficiente. Vamos fazer outra coisa? Disse Michael. Quê? Do que você está falando? Perguntou James com um olhar desapontado. Qual é? Acabamos de começar. Sim, mas você nos assustou muito com a sua história estúpida. Vamos parar, David disse, concordando com Michael. Ai meu Deus, não me diga que vocês acreditam nessa merda. James revirou os olhos. Estas são apenas histórias inventadas para você se divertir. Ninguém respondeu e o assunto foi encerrado. Rodamos um filme para fazer barulho de fundo e a busca por algo divertido recomeçou. Assistimos ao filme por meia hora quando James teve sua ideia genial. Ei, eu sei que vocês não querem nenhuma história assustadora, mas... que tal um jogo? Perguntou ele com um leve sorriso. Nós já jogamos por 3 horas, espertinho. David disse a ele enquanto jogava um travesseiro na cara dele. Não, caralho, eu não tô falando de videogame. Ele jogou o travesseiro pra trás. Eu quero dizer algo paranormal. Qual é, cara? A gente já te falou, nada de assustador. Eu respondi com certo aborrecimento. Sim, eu não quero morrer ainda, acrescentou David. Olha, não se preocupe. Não vamos morrer, ser possuídos e nem invocar um demônio. Tá, talvez a gente vá. Tô brincando, calma. Na verdade é algo bastante útil. Essa coisa que a gente vai fazer responde perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Ficamos um pouco interessados, mas ainda incertos. Então, alguma pergunta? Alguma pergunta? Ele sorria. Tá, como sabemos se as respostas estão corretas? Eu perguntei. Bem, podemos fazer uma pergunta que pode ser comprovada imediatamente. E se estiver correto, podemos continuar jogando. Se não, paramos com as coisas de terror por hoje. Fechou? Eu olhei em volta. Os outros tinham uma expressão que era uma mistura de entusiasmo e dúvida. Eu me sentia da mesma forma, mas depois de um momento, eu assenti. Vendo isso, Michael e David concordaram com a cabeça também. Então, pedi a James para nos contar sobre o jogo. Era chamado o Jogo da Batida. E era muito simples. Você precisava de um quarto escuro e vazio. O jogador precisava ficar diante da porta e focar em uma pergunta na sua mente, que poderia ser respondida com sim
ou não. Então, ele tinha que bater 2 vezes rápido, fazer uma pausa, em seguida bater 4 vezes rápido, mais uma pausa, e depois mais 2 vezes rápido. Depois disso, o espírito iria responder do outro lado da porta com uma batida para sim ou 2 para não, a pergunta que você tivesse feito. Tá, tudo bem, é bem simples. O meu quarto está vazio e já está escuro, então vamos usar esse quarto. Mas primeiro fazemos uma pergunta que podemos verificar se é verdade ou não. Embora eu tenha quase certeza de que isso é uma besteira. Eu disse. Sim, provavelmente. Até James estava concordando comigo. Mas e se não for uma besteira? Vai ser divertido. Então, o que perguntamos? David falou. Eu sei. Michael exclamou. Será que algum de nós receberá uma ligação nos próximos 5 minutos? Vamos perguntar isso. Nada mal. A gente pode verificar isso facilmente, disse James. Então, fez a pergunta que todos nós tínhamos em mente. Tá, então, quem começa? Você, com certeza. Eu disse com um sorriso. Uma parte de mim pensou que ele ficaria com medo. Você que queria jogar, então você comece. Tudo bem. Vamos fazer isso. Ele sorriu. Subimos as escadas e fomos para o meu quarto. James caminhou até a porta e nós paramos alguns passos atrás. Ele soltou um suspiro e começou. Todos nós levantamos e prendemos a respiração. Nenhum de nós acreditava que algo iria acontecer, mas ainda assim estávamos assustados. E então veio. Um estrondo alto do outro lado da porta. James rapidamente deu um passo para trás e olhou para nós com um olhar surpreso. Não podíamos dizer uma palavra, não podíamos nem nos mover. Nós apenas ficamos ali, parados como estátua. O primeiro a voltar a si foi Michael. O quê? Que porra foi essa? Ele murmurou. Eu silenciosamente peguei meu telefone e olhei para ele. Vendo isso, os outros fizeram o mesmo. Nós apenas ficamos lá. E após 3 minutos da resposta, o meu telefone tocou. Olhamos um para o outro com descrença, e depois de alguns segundos, eu me recuperei e atendi o telefone. Era minha mãe, perguntando se estava tudo bem. Tentei fazer a ligação o mais curta possível, e depois que desliguei, mais uma vez eu olhei para os outros. Os 3 tentaram falar ao mesmo tempo, mas nenhum deles conseguiu. Eles proferiram palavras aparentemente em ordem aleatória, tentando expressar a sua surpresa. Demorou algum tempo para eles se acalmarem, mas depois que fizeram, sua surpresa rapidamente se transformou em empolgação. Esse maldito jogo é real e pode responder às nossas perguntas. Olha, parar literalmente está fora de questão. Então, o debate sobre a ordem começou. Tiramos Joaquim Pô para ver quem ia ser o primeiro, o segundo, o terceiro e por último James, porque ele já tinha ido. E a ordem ficou. Era Michael, David, eu e depois voltava pro James. Michael foi até a porta e começou o ritual. Depois de terminar, a resposta veio rápido. Um grande estrondo. O que você perguntou? Perguntamos simultaneamente. Eu perguntei se iria arrumar uma namorada em breve. Ele respondeu com um largo sorriso. Realmente, olha, você não tinha uma pergunta, sei lá, mais importante? Perguntei, mas não obtive resposta, pois David interrompeu. Ok, minha vez, disse ele com um tom sério. Ele fez a coisa e esperou pela resposta. 2 batidas vieram. Ele se virou e olhou para nós com uma expressão desapontada. Tá, qual foi a pergunta? Eu fiz a mesma pergunta. Ele sussurrou. Nós 3 caímos na gargalhada. Seu rosto aparentemente mostrava que ele estava prestes a chorar, e isso tornou as coisas muito mais engraçadas. Continuamos por longos minutos até que o riso começou a doer. E depois que voltamos a si, eu olhei para ele e ele ainda parecia triste. Olha, cara, não se preocupa com isso, a hora de todo mundo chega. Fica tranquilo, sua hora vai chegar. Eu tentei confortá-lo.
Tudo bem? Agora é minha vez. Afastei David da porta e comecei a me concentrar na minha pergunta. Eu queria algo mais interessante, então minha pergunta era: posso entrar? Eu bati na porta e esperei a resposta com um sorriso, mas não veio. Eu olhei para James intrigado. Tá, e agora? Eu perguntei. Talvez você tenha feito uma pergunta que seja muito difícil para ele. Deixa ele pensar. Michael brincou. Então, nós ouvimos. Entre. Disse uma voz estranha profunda do outro lado. Eu estava apavorado. Eu queria ficar o mais longe possível da porta. Eu comecei a recuar, mas depois de alguns passos minhas pernas cederam e eu caí para trás. Eu olhei para lá. Olhando para trás, eu vi a boca de David. Estava se movendo, mas nenhum som saía. Michael agarrou sua cabeça com as duas mãos e disse: que porra é essa? James apenas ficou ao lado deles com a boca aberta e sem palavras. Mas que merda acabou de acontecer? James, você não disse nada sobre isso. Eu disse irritado. Eu não sei. Isso não era pra acontecer. Ele respondeu histérico. Foda-se. Depois de algum momento de silêncio, meu medo se transformou em raiva. Se é isso que ele quer? Foda-se, eu vou entrar então. Eu levantei-me e dei alguns passos à frente e agarrei a maçaneta. Enquanto eu tentava girar, eu senti alguém agarrar meus ombros e me puxar para trás. Eu ouvi a voz de James. Não entre. Olha, eu não acho que é uma boa ideia. Então que merda a gente vai fazer? Eu não posso entrar no meu quarto nunca mais? Eu segurei a sua camisa pelo pescoço. Agora é isso. Colocamos a merda de um demônio dentro do meu quarto e eu não posso mais entrar lá. Não, nós vamos descobrir algo. Eu só tenho que ir pra casa e ler mais sobre isso. Olha, vai ficar tudo bem. Ele parecia desesperado. Respirei fundo, mandei todos para casa e dei a James 1 hora para pensar em algo. Depois que eles foram embora, eu passei longos minutos apenas olhando para a porta do meu quarto. Isso era tão inacreditável, mas não havia dúvida sobre isso. A única coisa que me tirou do meu concurso de encarar a porta foi um barulho muito alto e veio do meu quarto. Um arrepio desceu pela minha espinha. Eu estava apavorado. O que vai acontecer agora? Eu queria, mas eu não podia ir embora. Eu sentei-me em frente à TV e coloquei um filme para me distrair. De vez em quando, outro estrondo vinha de lá de cima. Eu ansiosamente esperei pela ligação de James. E aconteceu momentos antes do prazo de 1 hora. Então? O que está acontecendo? O quê? Em primeiro lugar, me desculpe por ser um idiota de merda. Eu não li a coisa toda, parece que há perguntas de que ele não gosta e pode ficar aborrecido se perguntarmos. Ou se fizermos muita pergunta. Eu não sei qual é o nosso caso, mas infelizmente não importa. Bem, eu tive a sensação de que ele não gostou da sua pergunta. A gente não fez tanta pergunta. Enfim, quando ele fica com raiva, ele assume a sala que foi usada no jogo. Depois disso, ele tenta atrair as pessoas para a sala. Ele não quer apenas aqueles que o irritam. Não importa. Ele quer alguém. O que importa é que ele consiga alguma pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? A minha pergunta foi interrompida por uma batida forte na porta. Que desgraça foi essa? James perguntou. Ele começou a fazer isso depois que vocês foram embora. Você disse que ele tenta nos atrair para a sala, certo? Eu acho que isso faz parte. Agora, me diga como eu paro. Então, é bem fácil. Ele não pode ficar mais de um dia no local onde ele foi invocado. O seu poder enfraquece ou alguma coisa assim. O quê? Eu fiquei bastante surpreso. Eu só tenho que esperar e o problema tá resolvido. Sim, é isso. Certifique-se de que ninguém entre no seu quarto. E após 24 horas, você terá livre para entrar. Tá, mas o que eu faço se alguém entrar? Eu estava genuinamente curioso. Eu não sei. Talvez ninguém ousasse fazer isso antes, ou aqueles que fizeram não puderam contar a ninguém. Você quer dizer que eles morreram? Eu perguntei.
Olha, eu realmente não sei, mas não é tão difícil ficar fora de um quarto por 24 horas, né? Olha, vai ficar tudo bem, só faz isso que eu falei. Bem, isso era uma boa notícia, querendo ou não. James se desculpou algumas dezenas de vezes e desligamos. Eu fiquei aliviado. Depois de toda a hesitação e medo, eu estava exausto. Decidi dormir um pouco no sofá. Foi muito difícil considerando todo o barulho. E depois de algum tempo, o barulho tornou-se uma batida mais silenciosa e constante. Em seguida, foi reduzido a algum ruído, arranhão, e finalmente, o estrondo alto novamente. Surpreendentemente, ele desistiu depois de um tempo, e assim, eu adormeci. Acordei com alguém gritando meu nome. Brian! Hey! Brian! Brian, eu trouxe um presente pra você. Era minha irmã mais nova. Eles voltaram para casa mais cedo? Ei, Tisha, deixe-me ver. Eu sussurrei ainda meio adormecido. Ela não me ouviu. Ela também não me notou no sofá. Ela foi direto para o lugar onde eu provavelmente estaria. O meu quarto. Tisha! Tisha! Eu gritei enquanto me levantava e corri escada acima. Eu estava atrasado. A porta estava ligeiramente aberta e eu não pude ver minha irmã. Por um momento, eu hesitei, mas abri a porta. De repente, a minha visão foi nublada pela escuridão. A única coisa que eu pude ver foi um sorriso largo, sem olhos, sem rosto. Apenas um sorriso. Depois disso, a sala ficou normal. Estava vazio, além de um cubo de Rubik que estava no chão. E aquele cubo era o presente que a minha irmã me trouxe. Ouvi meus pais subindo as escadas, correndo e perguntando sobre o porquê de eu estar gritando. Mas eu não consegui dizer uma palavra ao perceber o que aconteceu. Então eu comecei a chorar. Poucas horas depois, a polícia e uma equipe de voluntários já estavam à procura. Eu não disse nada. Também, quem teria acreditado em mim e qualquer coisa que eu tivesse dito de qualquer maneira? Talvez fosse melhor assim. Isso permitiu que meus pais tivessem um pouco de esperança. Mas eu sabia que ela não voltaria e que a culpa era minha. Meus pais demoraram 6 meses para desistir. Foi a coisa mais triste que eu já vi. O momento em que uma última gota de esperança deixou eles. Então, eles realizaram um funeral com um caixão vazio e nos mudamos logo depois. Eles nunca mais foram os mesmos. Depois disso, ficamos distantes. Eu me mudei para longe deles. E isso aconteceu há 6 anos. A minha culpa só foi ficando cada vez maior com o passar dos anos. Eu nunca mais falei com meus amigos. Eu tentei pesquisar sobre esse jogo, mas eu não encontrei nada na internet. Eu não sei como James sabia disso. Eu estou contando isso aqui pra vocês porque é o aniversário de desaparecimento da minha irmã. E eu ouvi em algum lugar que se você contar a alguém ou escrever os seus problemas, ajuda a aliviar a sua dor. Então eu achei que valeria a pena tentar. Eu não queria fazer isso com você, mas eu ainda me pergunto de onde James tirou esse jogo.